Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou falar sobre Hulk, que virou alvo de muitos questionamentos no Galo. Primeiro por Sampaoli e agora também por conta de torcedores. Há uma crise técnica no Atlético, uma falta de resultados e sobrou até para o Hulk. Queria destacar um número chocante. Hulk, desde que foi contratado em 2021 pelo Galo, soma 66 cartões amarelos. Isso equivale a 13 cartões por ano, mais de um cartão por mês, e olha que a gente não tem futebol no mês de janeiro. Retrospecto muito negativo do ponto de vista dos cartões, especialmente se a gente lembrar que mais da metade desses cartões amarelos vieram por reclamação. O último deles, um absurdo. Hulk no banco de reservas no jogo contra o Mirassol, ele acabou levando o terceiro cartão amarelo e ficou de fora da partida contra o Juventude e voltou a campo como titular diante do Fluminense, derrota por 3-0, e essa derrota foi acachapante e promete ser um divisor de águas. O Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, admitiu depois do jogo que cobrou forte os jogadores no vestiário, exigindo respostas dentro de campo. Só para completar, sobre os números do Hulk, 271 jogos, 130 gols, 46 assistências, 66 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Você ainda acredita no Hulk no Galo? Usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Galão da Massa, que passa a pensar no esporte. Adversário direto aí, jogo complicado, o Atlético precisa da vitória. No Galo, depois da derrota que foi pesada, a bronca do Paulo Brax no vestiário, depois do jogo no Maracanã, o Galo começa a pensar hoje no Lanterna, no Sport Recife. Quarta-feira é jogo adiado do primeiro turno e virou decisão de campeonato, porque o Galão da Massa tem o pior desempenho no retorno da competição. Apenas 5 pontos conquistados. Não tem ninguém neste momento com desempenho inferior ao do Atlético. E para esta partida, o Sampaoli, ele deverá mexer em todos os setores novamente. Não só porque o time foi mal e ele precisa de detectar o que vem acontecendo, por que esse time não encaixa, mas também por desfalques, jogadores que estão servindo seleções sul-americanas em data FIFA. Ele tem desfalques de 2 zagueiros, Júnior Alonso e o Ivan Roman, além do meio-campista Alan Franco, titular absoluto da equipe. Agora, a tendência do retorno do Gustavo Scarpa, que começou no banco de reservas, numa espécie ali de controle de carga. O jogador vinha de um desgaste físico, mas vem sendo um dos principais nomes desse time do Galo no setor ofensivo. Virou decisão. Duelo contra o Sport Recife, quarta-feira, 7 da noite, na Arena MRV. Quando foi criando o elenco do Atlético no início do ano, o perfil de jogadores que estavam sendo contratados, a gente falava que eram jogadores intensos, mas que muitas vezes o acabamento da jogada, o último passe ou a finalização não eram as ideais. Aí eu falo Coelho, o próprio Júnior Santos, o próprio Rony, são aqueles jogadores intensos ali, que brigam pela bola o tempo todo, mas muitas vezes na hora de cruzar, chuta, na hora de chutar, acaba cruzando, enfim. Então o Atlético criou esse perfil no elenco. E agora sofre com essa questão de finalizações. Impressionante contra o Juventude, o acabamento de algumas jogadas, assim, para o torcedor é uma tristeza muito grande ver jogadores que ali, na hora de dar um passe simples, acaba errando. E ficou claro, e essa vai para você, Thiago Fernandes, que se tá ruim com o Hulk, é péssimo sem o Hulk. Não tem como o Atlético hoje ficar sem o Hulk. Nesse elenco aí, o Hulk mal é mais do que titular. Talvez ficou no banco em uma partida, foi pro banco mais cedo no jogo pela Sul-Americana, mas se tá ruim com o Hulk, meu amigo, muito pior sem ele. Talvez seja coincidência que as 2 vezes que o Atlético venceu com o Jorge Sampaoli, ele estava no banco. Foi coincidência. Deve ser coincidência. Foi, jogando muito bola, inclusive. Com ele em campo, o time fez 1 gol desde que o Sampaoli chegou. O recorte é muito recente, né? O último jogo do Juventude, sem ele em campo no último jogo, o Atlético não venceu. São 6 jogos com o Sampaoli. E a bola circulando ali, ele não venceu. E, cara, com ele em campo, o time não ganha.
Sem ele, o time conseguiu Sem o Hulk, com o próprio Sampaoli falando na coletiva. Cara, ele próprio tentou Sampaoli falando na afagar, coletiva, tentou fazer um carinho o com o Hulk ídolo do fez clube. falta. Mas é que tem um problema nisso aí. Não tá pelo bem, amor de não tá Deus, bem o Hulk, mas é pior vai sem pro banco. ele. Mas Muito eu pior. não sei pra, se- pra, mas pra eu não Rony sei ser se titular, lá com o nome. pro Rony ser titular e pro Biel ser Hoje é titular, melhor. Pra mim é melhor. beleza. Ô, Lu, Pra mim mas ficou é que tem um nítido problema. É que tem um problema Tem um que problema precisa levar sério. em conta. Tecnicamente, indiscutivelmente, o Hulk é o melhor da linha de frente. do E mesmo mal, Mas indiscutivelmente é o melhor. Só que, quando eu acho que o Sampaoli, ele fala da necessidade de fazer gols, mas acho que ele contempla também outras situações que o Hulk não entrega. Eu acho, tá? Não é informação. pode ser, Everton. É tipo assim, tá faltando gol? Tá. Quem tem mais tarimba pra fazer? O Hulk. Mas o Hulk, que está mal, não tá entregando Fato. gols, mas também não me entrega o que eu preciso. Uma marcação mais em cima. isso. Mas ele não quer jogar assim, ele tá com 3 zagueiros, desculpa, ele reforçou a última Nossa, linha. mas sério, ele não abrir precisa mão de um desse jogador cara- como esse? Ele não precisa desse cara mais intenso, ele tá precisando mais de gol do que desse cara. Porque quando ele decide jogar com 3 zagueiros, pra mim, ele dá esse recado. Mas não, Então continua correndo pra mim- atrás de pra mim zagueiro dá, adversário. pra mim dá. Continua correndo atrás de zagueiro Pelo que eu adversário e entendi, fica vacilando toda hora na cara do Mas gol. pelo que eu entendi, o Valu colocou ali, é que às vezes precisa de um cara para definir a jogada, para arrematar, que seria o caso do Hulk. Pô! E aí, você Desculpa, no seu gente. início aí, pô, é bom demais. Demais. Demais, dá uma aliviada, dá alivião. Que dá aliviar, porque alivia e fala palavrão, irmão. Não, é esse não posso Palavrão mais. liberta. Não posso mais, já falou, a chefia já falou que eu vou, vou fazer igual o Pedrinho. Pedrinho vai aparecer aqui na Band e fazer assim, ó. Elton. Não é possível. É isso. Então, só que você fez uma primeira colocação, aí você pegou e falou assim, o Sampaoli começou a criar mais, ter mais possibilidade de chegar à frente e fazer os gols. Foi o Juventude, tá, gente? O adversário. Isso, é isso que tá, porque aí você volta umas casinhas, o jogo contra o Bolívar foi uma vergonha. O Atlético passou uma grande vergonha, que o Atlético não conseguiu criar contra o Bolívar. E os últimos 15 minutos bateu o desespero, a água batendo aqui, aí o time conseguiu achar o gol, gente. Já tá classificado, já foi, achou o gol do Bernard, correto? Aí depois veio o jogo contra o Mirassol. Contra o Mirassol, o Atlético apareceu melhor no primeiro tempo. Aí veio a expulsão, Aí transformou o jogo em outra coisa. transformou o jogo em outra coisa. Sim. Aí depois veio o jogo contra o Juventude. Mas você concorda que contra o Velho, o Mirassol Juventude criou, né? contra o Mirassol criou. Legal. Peraí. Essa eu falo assim, Eu o Atlético concordo teve contigo, uma Eltinho. Coletivo e técnico eu não vejo. o Atlético teve uma evolução defensiva que para esse momento é muito velho. intensidade. E é valioso. Eu E concordo é valioso. contigo, e a gente Não, São concordou Paulo aqui concorda durante com toda a você. semana, que até a partida contra o Bolívar, na quarta-feira passada, salvo engano, que foi na Arena BRV, Pô, uma vergonha. o Atlético não tinha evolução alguma. Zero. Eu acho que contra o Mirassol ele já demonstrou bom primeiro uma tempo, evolução. Só no primeiro tempo. E aí a expulsão do Júnior Alonso acaba atrapalhando. E acho que contra o Juventude o Atlético também continua mostrando essa evolução. O ponto é, eu entendo a fragilidade do Juventude. Muito frágil. É muito frágil. Aliás, o Lu frágil. meteu uma do muito troféu. ruim. Parabéns pelo troféu, empatou com o Juventude. Mas eu entendo a fragilidade do Juventude. Pode explicar melhor, Mas eu não entendi, Não, não. eu tô brincando, porque você falou zoando aqui agora, cacete. É o Juventude. Mas, voltando, o Atlético demonstrou uma evolução mínima para mim nos jogos contra Mirassol e Juventude. Eu acho que ali o Atlético deu uma mudada. Cara, são fragmentos. Fragmentos. Eu acho que a principal... Hoje, acho que o Sampaoli não perde sono. Ele perde sono com a produção ofensiva, como ele falou. Cara, defensivamente, alguém vai falar assim, mas está tirando base em evolução defensiva diante do Juventude? Sim, porque o Atlético sofria gols de equipe como Rapidamente, falou. O Hulk é titular pra você? sem sombra de dúvida. Pra você? Também. estão Pra mim malucos. Sem também. sombra de dúvidas. Pra mim também. É porque dentro da linha do que o Sampaoli tem feito, ô, Luciano, é necessário para mim recuperar, a recuperação começar dos melhores. O jogador mais importante. E mesmo o Hulk está vivendo uma grande temporada? Óbvio que não, mas de acordo com o próprio parâmetro estabelecido por ele. Cara, desculpa, o Rony se entrega e tudo mais. Entre Agora, ele tem 10 gols na temporada, o Hulk tem 16. O Hulk
Ah, o Hulk tá no jejum de gols, né? Tá. Não marca 12. E o Rony? O Rony não marca 23, cara. Escancarou no último jogo que o Hulk não pode Cara, ser banco desse Atlético hoje. Não escancarou nada, Escancarou que o Hulk não pode ser banco dos Nos Atléticos. jogos passados ele não conseguiu fazer Hulk nada, tá mal? Luciano. Tá mal. Ele não faz diferença Nesse alguma. elenco do Ele Atlético, não fez diferença hoje, alguma. não pode ser banco. Ele não fez diferença. Desde que o Sampaoli chegou, o Hulk não faz diferença. Quem gente. faz diferença? mas Ele o não objetivo- fez. Desde que o São Paulo Diferença chegou, quem alguma. faz diferença, Eu já vi o Thiago? Bernard fazer diferença. Eu já vi o Scarpa Aquele jogo fazer que o diferença. Bernard fez aquele gol no final do jogo, ele tava consegue uma errando vitória tudo, Thiago. contra o Bolívar, ele fez a Por diferença. favor. Não Ô, fez a Thiago, diferença. tá errando Não, tudo Thiago, naquele tem jogo. Mas razão, olha cara. só, se o São Paulo conseguiu recuperar o Bernard, ele pode recuperar o Hulk. Eu não quero. Tem uma questão que é a seguinte: Essa ação do me irrita. para ele escalar o Hulk, por exemplo, contra o Fluminense, ele vai ter que armar um sistema para favorecer o Hulk. Porque se ele quiser que o Hulk desempenhe lá na frente o que outros atacantes que jogaram na dele precisam fazer, Já é assim, HG. Já é, o Atlético joga com 3 zagueiros. O Scarpa voltando de um lado, o Arana, o Caio Paulista. Arana ou Caio Paulista? Difícil. Eu vou de. Não, eu vou de Arana, que o Caio. Arana? Eu vou de Arana porque o Caio é tímido demais. Não. Eu não consegui ver a partida que você viu. Você disse que o Caio fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Eu não consegui ver isso, mas tudo bem. Cara, já defende com 5. Já defende com 5, cara. Tá deixando mais à frente. Quem tá jogando do lado, o Bernard voltava pela direita, o Biel pela esquerda. Alan Franco aqui, com o Igor Gomes, virou definitivamente, né, um segundo volante. Cara, você já tá defendendo sua última linha com 5. Não toma gols há 3 jogos, cara. Isso na prática não tem sido assim. Não, Vamos lá. não toma Agora- gol há 3 jogos. Tem sido assim, Não. sim. Do jeito que você falou aí, tá tudo bem. Não, eu não disse que tá tudo tá. bem. Eu tô me referindo à última linha. Ó, não seja vou falar uma desonesto coisa com a minha opinião. Ei, vou tacar isso aqui na sua cara, tá? Tá viajando. Vou tirar o óculos. De novo você viajando. Não fazemos apologia à violência. De novo. Presta Mas a atenção. pizza, podemos Eu fazer? já falei aqui 1 milhão de vezes. Quem colocou o Atlético nessa situação, que tire. Eu prefiro que o Sampaoli organize, ajuste, usando quem ele tem de melhor, do que ele tentar fazer teste o tempo todo e o negócio não acontecer, tá certo? Então, eu acredito que o Arana possa ir para o jogo, eu acredito que o Hulk vá para o jogo. É mais uma oportunidade desses caras saírem dessa maré. Porque tem espaço para isso. Um adversário que favorece, eles terão. Fala pessoal, vamos ficando por aqui, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo, quem puder, vai ajudar demais o canal. Tamo junto, sejam muito bem-vindos, até a próxima, valeu!